Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Fametro. Hoje, cada vez mais com um cenário diferente, né? Cada vez mais diverso, cada vez ali cheio de produções e projetos de professores, coordenadores e alunos. E hoje, para falar sobre um tema muito relevante, atual, importante de ser discutido, eu trago aqui 3 profissionais de diversas áreas, da nutrição, da psicopedagogia, da coordenação das clínicas da Fametro. Trago aqui 3 visões um pouco diferentes para trazer um pouco sobre o assunto saúde mental nas universidades. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu, professores? Obrigada. Nós que agradecemos. E para começar a discutir sobre esse assunto, basta a gente lembrar que existe uma das pesquisas que apontam hoje no nosso relatório, em 2024, que aproximadamente, pelo menos 7 estudantes de cada 10 alunos apresentam problemas com ansiedade ou até mesmo a solidão ou uma certa pressão quando se trata do ambiente acadêmico. E para começar a falar sobre esse assunto, gostaria aqui de convidar a professora Rosimar, né, professora, ela que é docente de nutrição, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Professora, é sempre associar a rotina do acadêmico com a alimentação. Professora, como é que é esse impacto e por que esse impacto? Então, boa tarde, né? Então, em relação à questão alimentar, não é só do acadêmico. Eu acho que somos nós, como todos, seres humanos, temos que buscar sempre uma alimentação saudável. Hoje, essa conexão cérebro-intestino vem muito à tona, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Ou seja, eu já diria o contrário, já tem autores falando que ele é o nosso primeiro, porque tudo passa por ele. Então, equilíbrio hormonal, questão alimentar, absorção, nutrientes, então vai ter uma relação muito próxima com o hormônio. O que acontece hoje? O padrão alimentar industrializado, né, dos alimentos industrializados e o excesso de carboidrato, né, acaba influenciando negativamente o contexto cérebro, funcionabilidade do cérebro, redução de alguns hormônios, né, necessário para manter ali o equilíbrio emocional. Portanto, no âmbito acadêmico, pela rotina, pela grande pressão diária, né, dos grandes estudos, a cobrança das notas, né, que a gente vê que os alunos eles têm uma preocupação extrema relacionada aos conteúdos, a questão do avaliativo, e esquece de cuidar de si, por questão de tempo, e vão trazendo alimentação mais prática, reduzindo o consumo de micronutrientes, que são essenciais, e exacerbando principalmente os carboidratos, os denominados carboidratos simples, que são energéticos, mas porém inibe e pode trazer algum processo inflamatório intestinal, desencadeando aí esse processo, né, de baixa hormonal, serotonina baixa, né, e aí acaba tendo aí esses picos depressivos. Muito interessante. Anti-ansiedade, na verdade. Sim. Inclusive, também para trazer para falar um pouco mais sobre os impactos disso também, até porque o ambiente acadêmico, ele traz ali uma certa pressão, uma certa ansiedade, até porque é um ambiente de muitos desafios, muitas oportunidades, mas também um lugar ali que requer ali um certo controle mental, né? Professor, e para falar isso, professor Elisandro Santos, professor, como que essa pressão, né, do ambiente acadêmico, como que a gente pode tratar os impactos disso, se tratando pela visão da psicopedagogia? O senhor estava falando, eu lembrei de uma frase, me corrija se eu estiver errado, sobre a questão do sistema digestivo, seu segundo cérebro, né? Uhum. E assim como o funcionamento do cérebro é complexo, a educação também é complexa. E essa questão, essa situação mental, ela vai no mesmo estilo, em grau de complexidade. O aluno, a gente fala da alimentação, que ele consome algo industrializado. A gente fala do aluno que não tem um tempo para estudar, porque às vezes vai trabalhar. Nós falamos de uma situação onde o aluno pode estar aqui, mas a sua família pode estar em um outro ponto Sim. do nosso estado, né? Então, são N situações que fazem com que ele saia de uma rotina, tem alunos aqui que é a primeira vez que eles estão longe da família. Carregam, às vezes, nas costas aquela preocupação
de ser a primeira pessoa a entrar em uma universidade. Então, são tantas situações que na cabeça daquela pessoa que o cérebro ainda está em maturação, né? Aquela transição, às vezes, de um adolescente para um adulto, e essas preocupações todas, dentro de um ambiente acadêmico, o estresse é diário. A todo momento ele está sendo cobrado, sem contar no próprio estresse que ele também se cobra, né? Aquelas cobranças que às vezes fazem com que ele, até certo ponto, perca a fé em si mesmo. Ele não acredite no seu potencial. Então, somando a tudo isso, se ele não está preparado, a questão mental, a saúde mental dele acaba trabalhando contra ele. E faz com que, às vezes, aquela situação da alimentação que a senhora trouxe, que seria um item para diminuir a aprendizagem, a soma disso tudo também vai diminuir a aprendizagem, tá? E, por exemplo, um período de prova, ou mesmo antes das provas, né, próximo das provas, é onde nós notamos um pico de estresse altíssimo entre os alunos, tá? Primeiro, a questão da ansiedade, porque não sabe o que vai vir. Às vezes é tanto conteúdo que ele não sabe o que estudar, tá? Não tem uma sistematização. Os nossos alunos estão numa situação imediatista, onde às vezes eles tentam se isolar, tá? E as redes sociais, a tecnologia, então é muita coisa que, somando, faz com que a aprendizagem diminua, tá? E, claro, alguns sobressaem-se por estar mais preparado, não na questão, às vezes, do conteúdo, e sim da questão cognitiva, está mais preparado emocionalmente para aquele momento. É interessante isso que o senhor trouxe, porque quando a gente fala dessa questão do cognitivo, do aprendizado, né, que vai implicar nessa questão de saberes, a gente hoje fala muito da deficiência de vitamina B12. E quando a gente fala dos carboidratos, é justamente isso. Por que tem uma baixa nesse vitamina B12? Justamente porque ela vem de fontes de origem animal. Se tira a proteína, se excede no carboidrato, ele não vai absorver. Além da microbiota intestinal ficar impedida de ter ali as ações do FODMAP, né, que são justamente os micro-organismos essenciais para recuperar essa microbiota. E é nesse pico do alto estresse que vem a ansiedade. O que é que a gente vai querer comer? Doce, né? Açúcares. E aí acaba baixando cada vez mais. Então, a conexão... Eu costumo dizer que o nosso organismo ele é muito sábio, né? Ele tem ali umas conexões e a gente que não tem saber para utilizá-lo, né? Bem interessante mesmo, porque envolve diretamente o cognitivo. Perfeito. E não menos importante, a professora Maria Auxiliadora, ela que está coordenando as clínicas da FAMetro. Professora, eu queria já tratando, né? Os professores falaram algumas das incidências, alguns dos impactos isso na vida dos alunos, mas eu queria que a senhora trouxesse agora para a gente um pouco desses números, né? Dos atendimentos que têm ocorrido na clínica e como que a FAMetro tem feito para prestar esse apoio aos alunos. Primeiramente, boa tarde a todas e todas, as pessoas que estão nos ouvindo, e dizer que as clínicas FAMetro têm uma importância muito grande na vida dos acadêmicos. Primeiramente porque atualmente esses universitários eles enfrentam uma rotina muito grande, né? Uma rotina que demanda, né, que ele esteja sempre pronto para estudar, que ele mostre o melhor de si, até porque é uma cobrança, muitas vezes, da família. Eles são muito cobrados por um estudo de excelência. Então, isso faz com que o aluno ele desenvolva o estresse, a pessoa Elisandro já falou, o estresse emocional, né? Ele desenvolva ansiedade, e a clínica ela é o suporte para os nossos alunos, de todas as áreas. Então, nós recebemos alunos que vêm da Zona Leste, que vêm da Zona Sul, que vêm da Zona Norte. Se bem que hoje nós já temos esses atendimentos nessas zonas, né? Nós temos atendimento de psicologia na Zona Sul, na Zona Norte e na Zona Leste. Mas ainda tem os municípios, né? Que nós também estamos dando esse apoio para os municípios através do EAD.
E aí, toda sexta-feira, as professoras estão lá, né? As psicólogas estão prestando esse serviço para os polos da FAMETO. E até de outros estados, porque a FAMETO ela expandiu muito. Então, nós temos universidades em outros estados da FAMETO, né? Outras unidades da FAMETO. Então, nós procuramos atender. Uma das formas de atendimento é encaminhado diretamente pelas coordenações, né, dos cursos. Ele leva o encaminhamento, o coordenador ele diz, né, o que o aluno está sentindo, aquilo que o aluno relata para a coordenação, e a gente passa para a psicologia. E nós procuramos priorizar esses atendimentos. A nossa prioridade é atender essa demanda interna dos nossos alunos e dos nossos colaboradores também da FAMETO, e docentes, né? E aí, a partir daí, a gente faz, as psicólogas, elas fazem uma escuta, depois elas fazem um agendamento. Tanto é que em 2024, nós tivemos mais de 400 atendimentos só voltado para os alunos da FAMETO, né? Em 2025, nós ainda estamos contabilizando, mas só no primeiro semestre, nós tivemos já mais de 200 encaminhamentos e atendimento desses alunos. Sem contar que tem aluno que vem, é feito uma escuta, mas depois ele desaparece, sabe? Às vezes ele vem uma vez, aí vem 2 vezes, e na terceira vez já não pôde mais vir. E a gente faz uma busca ativa desses alunos, vai junto à coordenação, pergunta por que o aluno não veio, o coordenador entra em contato, faz essa busca ativa, muitas vezes de retorno, outras vezes não. Então, eu creio que a clínica ela tem um papel fundamental, né, nesse processo de estar fazendo esse acompanhamento, né, que envolve a saúde mental dos nossos alunos. Perfeito, professora. Até... A gente está tratando tanto sobre impactos, né? Agora vamos tentar um pouco solucionar, né? Será que é possível hoje o aluno, de fato, ele conciliar uma vida, né? Eu falo de uma pressão, de querendo ou não, ali um certo estímulo, né? Uma influência muito grande, eu falo às vezes por parte do seio familiar, ou até mesmo, né, externo, qualquer coisa do tipo. Mas, professora Rosimar, existem pesquisas que apontam que o alimento ele tem essa influência em aumentar mais de 40% essa incidência, né, inclusive da questão da ansiedade, né, e tudo mais, que era o que a senhora estava falando. É possível hoje o aluno conciliar mesmo com uma rotina tão pesada, tão... às vezes, eu falo conciliar mesmo estudo, né, o tempo de trabalho e ter que estudar em tudo mais. É possível conciliar isso com um hábito saudável mesmo da alimentação, professora? Eu acho que até o professor Elisandro também pode falar sobre isso. Então, é complexo, mas como a gente já estava comentando aqui, a questão da afetividade, estar longe da família, né? Sozinho, aqui em Manaus, por exemplo, de outro município para estudar na capital, ou se separa da família, vem, né, muda essa rotina. Tem como ter a disciplina, né, se ele tiver a conscientização. Eu acredito que no nosso curso de nutrição, a gente já vê os alunos tendo essa preocupação. Tanto que grande parte dos TCCs que são apresentados, eles falam justamente do eixo cérebro-intestino, né, que é justamente para compreender melhor quais são esses nutrientes. E quando a gente se depara com essa questão dos nutrientes, são justamente aqueles que estão faltando, né? Então, a nossa alimentação, pensando na nossa região norte, nós temos um hábito alimentar que é uma alimentação vasta, rica em carboidrato, tem lipídios de boa qualidade, tem vitaminas bem importantes, porém não é tão consumida. Vai para a praticidade. E a rotina desses jovens, né, é justamente voltada nesse segmento. Como eu falei, no curso de nutrição, como eles já têm essa preparação, esse conhecimento da importância da alimentação, eles vão moldando o seu hábito alimentar no decorrer da graduação. Porém, não é só isso. Tem outros traumas, outros gatilhos que também levam para essa ansiedade. Então, eles já vêm extremamente ansiosos. E a rotina, essa mudança brusca de rotina, acaba também mudando o seu ambiente alimentar e também a qualidade dos seus alimentos. Mas tem como nós reduzir os agravos quando nós descobrimos se esse aluno ele tem uma disbiose,
Então, trabalha-se a desbiose, trata o intestino para ele poder mudar a alimentação. Então, o que acontece com os nossos alunos? Nem sempre eles têm esse tratamento da desbiose do intestino, para poder ter uma absorção, uma metabolização adequada e tudo que consumir ser absorvido e ir para suas funções. E o que acontece? Eles se alimentam corretamente, mas não tem o diagnóstico de desbiose, ele não tem o controle intestinal. E esse estresse todo que acontece durante a academia acaba elevando ali o estresse metabólico intestinal, impedindo ali essa absorção desses nutrientes. Aí vem a constipação, outros alunos eles têm diarreia, outros eles têm anorexia, ou eles vão para aquela seletividade dos alimentos que são palatáveis e que dão prazer momentâneo, que acaba, que são a dopamina. Então, acaba ali impedindo que tenha uma absorção adequada, né? E através de uma alimentação saudável. Ele até pode mudar a sua alimentação, mas primeiro ele tem que ver se o intestino dele realmente está saudável. E ter disciplina, né? E ter disciplina, porque a gente no ambiente acadêmico, a gente até mesmo como professores na vida corrida, a gente percebe algo que é mais fácil ali de comprar, de comer logo no meio do caminho, para não gastar tempo. Isso. Na verdade, eles pensam em tudo, mas a orientação alimentar e nutricional ela é fundamental. Né? Então, assim, agregando com todos os outros fatores e ter esse olhar voltado para a alimentação, ela é importante. Como eu disse, no nosso curso, por ser de nutrição, a gente já vê uma redução em relação ao consumo de alimentos industrializados, pela conscientização. Mas, mesmo assim, nos primeiro e segundo períodos, nós encontramos alunos que têm esse potencial. Vou dar um exemplo bem clássico. Tinha uma aluna no segundo período, e ela, toda vez que ela chegava na sala, ela trazia aqueles alimentos industrializados, né? Era suquinho de pacotinho, era biscoito recheado. E eu falava para ela, digo, mulher, pelo amor de Deus, tem que cuidar da sua alimentação, você está estudando nutrição, como é que você vai expor para o outro, né, o que está errado, consumindo o errado? E aí, de repente, o que aconteceu? Encontrei com ela no período seguinte, não como professora, mas ela chegou para mim e disse, professora, a senhora tinha razão, eu estava com anemia, ela teve uma anemia tão grave e ela mudou o seu hábito. E ela disse que agora ela é outra pessoa, até concentração na sala de aula melhorou. Então, ou seja, ela tinha um déficit nutricional e não sabia. Foi preciso adoecer. Então, assim, e nem todo mundo associa a ansiedade com um processo patológico. E a questão alimentar, como se pode evitar vários distúrbios que possam vir a surgir, né? Então, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Então, eu acredito que é reversível, a gente consegue fazer essa mudança. Mas, infelizmente, essas mudanças elas só vão começar a ter um pontapé inicial a partir de algum ponto negativo, um processo de adoecimento, uma deficiência, algo já que o organismo já está pedindo socorro, me ajuda. Professor Elisandro, e esse conciliar da aprendizagem, como é que funciona, professor? O professor falou uma palavra que é conscientização. Essa palavra é muito chata. Isso aqui é um processo de conscientização, né? Porque às vezes o aluno ele está sofrendo, mas ele não tem consciência do que está se passando. Tá? Então, às vezes ele está sofrendo por causa de uma nota, porque ele se acha sem a capacidade de aprender ou coisa parecida. E às vezes ele está passando por uma situação que é orgânica, tá? É um momento orgânico, às vezes cognitivo, às vezes fisiológico, um cansaço extremo, por exemplo, eu posso ter aqui o que é conhecido como um burnout acadêmico, né? Ele está com uma exaustão excessiva por causa da carga que é aplicado dentro de uma academia. Tá? E tudo isso, se nós passamos a falar sobre isso, ele passa a conhecer um pouco mais. Então, a professora falou do apoio. Esse apoio ele pode vir a partir do conhecimento também, que ele passa a adquirir, quando se fala mais sobre essa questão mental. Porque quando a gente fala aqui da saúde mental, às vezes a gente pode ter essa mentalidade de que a gente está falando de uma pessoa frágil, uma pessoa coitadinha ou coisa... Não é isso. Ela precisa de ajuda. Uma pessoa sofrendo sozinha, quem perde não é só ela. Perde todo mundo.
perde a faculdade, perde a sociedade, tá? Então, quando a senhora falou na questão da conscientização, nós podemos falar mais sobre isso até dentro das nossas aulas. Sim. A senhora na parte da alimentação, eu na parte da educação, a professora até mesmo lá nas clínicas. Calma, esse estresse não é que seja algo normal, mas é algo que nós podemos melhorar a partir de uma determinada situação. Então, o aluno que passa a conhecer, aquele aluno que, por exemplo, não tem mais o apoio da família aqui perto, mas se ele encontra um apoio entre os colegas, diminui. Sim. Aquele aluno que não encontra apoio em lugar nenhum, só tem uma tendência a aumentar, a se tornar mais negativa. E a questão da saúde mental, às vezes, ela é notada em pequenos detalhes que, dia após dia, pode fazer com que no final nós só passamos a enxergar quando ele diz assim, vou sair da faculdade. Sim. Já é tarde. Ele foi vencido por essa situação. Então, os professores que estão dentro da sala, eles podem conhecer um pouco mais sobre essa saúde mental dentro da universidade. Nossos alunos também, a coordenação também, quem está envolvido nessa comunidade acadêmica. Quanto mais se conhece, mais conseguimos prevenir essa situação. E é algo que eu venho percebendo bastante, assim, entre os docentes, essa preocupação com os nossos alunos, né? Então, a gente já nos chama a atenção quando a gente percebe o comportamento diferenciado, né? E é quando a gente indica para ir para as clínicas. É porque, muitas vezes, o professor ele só se preocupa com a transmissão do conhecimento, né? E a gente tem que buscar, né, a causa onde ela acontece, ou seja, identificar a causa onde ela acontece, ou seja, no ambiente fora, né, da universidade, fora do ambiente acadêmico. Muitas vezes é a família que está distante, esse aluno que é um aluno trabalhador, que vem direto para cá, que muitas vezes não se alimentou direito, nem teve tempo, né? Nem tempo e nem recurso para se alimentar direito. E isso desvia muito a atenção do aluno na sala de aula e prejudica o estudo, o aprendizado do aluno. Isso, são os problemas do cotidiano, né? A gente até comenta que, principalmente os alunos noturnos, que já vêm de uma jornada de trabalho, vêm de estágio, aí tem a preocupação com o conteúdo, ficam extremamente cansados, aí pensar que, pronto, vou chegar em casa, estou sozinha, então a hora que eu chegar tá bom, eu vou chegar e vou dormir, e vou voltar para a minha rotina. Então, assim, é compreender realmente a realidade do aluno. Só que, às vezes, é difícil, né? Porque nem sempre a gente consegue ter essa dimensão da problemática do aluno. Muitas vezes você julga o aluno pelo que ele está apresentando naquele momento. Pelo rendimento. O rendimento do aluno. Exatamente. Por exemplo, o aluno, às vezes, ele dá uma cochilada, mas você não sabe por que ele cochilou na sala de aula. Exato. Será que esse é um aluno trabalhador que passou a noite trabalhando e que saiu de um plantão e veio direto para a faculdade? E era essa mesma pergunta, professor Elisandro, que eu ia fazer. Qual o nosso papel, né, como professores, né? Nós estamos dentro de sala de aula, como identificar esse tipo de situação, como ajudar esse aluno? Primeira coisa é tirar o rótulo de que a academia é somente desempenho acadêmico. Não é só isso, ele é também uma sobrevivência emocional. Você está ali passando por uma etapa da sua vida onde você vai criar laços, tá, positivos, negativos, aquele network que o pessoal fala, porque daqui a pouco quem você conhecer aqui dentro pode se tornar, às vezes, o seu sócio, ou o seu patrão, ou o seu funcionário, né? Então, é uma parte da sociedade que merece muito mais do que apenas esse rótulo de quanto você pegou na sua nota, o quanto você... a sua nota foi muito baixa. Não é só... eu falo para o meu aluno que ele não é só um número. Sim. Não é só um número. Não é. Tá? Você pegou 10, você pegou... Claro, a cobrança é intensa. Só que se ele não souber medir essas cobranças, isso sai do estado de normalidade. Exato. E acaba nos adoecendo. Sim. E às vezes não só o aluno, o professor também adoece. Com certeza.
E assim, falando por mim nas salas de aula, né? Eu tenho muito essa preocupação e eu gosto de perceber comportamentos em sala de aula. E através dessas percepções a gente acaba conhecendo o aluno, aprofundando mais, né? E são assuntos diversos, como você bem trouxe. Às vezes não é só mesmo o rendimento do aluno e você percebe a baixa do rendimento, então você, opa, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? O que está me motivando a ter essa desistência do comparecimento na sala de aula? Né? Aí é quando a gente depara com as questões financeiras, questões, a saudade da família, algum problema de saúde. Né? Inclusive a questão mental, nossa, eu não estou conseguindo concentrar, então, e aí a gente vai associando com os problemas sociais que são enfrentados mesmo no cotidiano. Então essa questão do rótulo também eu acredito muito com isso, viu, professor? Que a gente não pode rotular os alunos, e eu sou bem taxativa em relação a isso. É bom tirar 10? Sim, mas eu vou estudar para que eu consiga a minha média e eu quero compreender. Eu não preciso ser 10 sempre. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu tempo de aprendizado, cada um com seu limite, né? Seu limite, exatamente. São testes de limites. E como você bem trouxe, isso nos deixa descansados também. Então, ou seja, uma semana pré-prova, uma semana de prova avaliativa, ela nos deixa tensa, porque eu, particularmente, eu fico pensando, meu Deus, quando eu começo a corrigir as avaliações, vai me dando desespero. Eu digo, meu Deus, será que a didática não está boa? Ou será se realmente... Será que eles não estão compreendendo o que eu estou falando? Então, assim, me bate um desespero que eu fico até adoecida. A gente se questiona também, né? Então, sim. Acaba que a academia é isso. É uma comunidade onde os saberes estão sendo trocados, porque eu não sei mais, como eu digo a eles, eu não sei mais que vocês, tem coisas que vocês sabem mais do que eu. Sim. Então aqui a gente está trocando conhecimento, né? Uma troca de conhecimento, eu acho que é bem importante. E muitas vezes esse conhecimento popular, né, ele dá uma base para que você transforme no conhecimento científico. Com toda certeza, e é isso. E o aprendizado ele vai sendo construído, vai sendo transformado. Eu digo, transforme naquela pessoa que você quer ser. Qual é o profissional que você quer ser? Mas qual é a base que você precisa para ter? Teve uma aluna que chegou para mim e disse, professora, eu estou doente, eu não sei se eu vou ter rendimento. Eu digo, nesse momento, não é o rendimento que conta, é a sua saúde. Cuide-se e depois você pensa no seu rendimento. A gente recupera rendimento. Saúde nem sempre dá tempo de recuperar. Perfeito. E já encaminhando um pouquinho para o final, né? Porque a gente já está ali conversando, o assunto está muito bom. Mas, professora, o aluno, né? O professor, querendo ou não, a gente também não é de ferro, né? Mas o profissional, eu falo, o colaborador que precisa de um apoio, eu falo através da clínica, qual é o caminho que ele precisa percorrer, o que ele deve fazer? Bem, ele pode comparecer diretamente na recepção da clínica, né? E dizer qual é o problema que ele quer, né? Aliás, dizer o que ele pretende com a clínica, porque na clínica nós temos vários serviços. Mas a demanda maior que nós temos é de psicologia, né? Para psicologia, essa é uma demanda que nós temos uma lista de espera muito grande. Mas mesmo assim a gente procura atender esse aluno. Quando é um aluno, ele vai direto com a coordenação do curso. Essa é a orientação, porque o coordenador já passa direto para a coordenação da clínica, diz que ele tem um aluno, ele passa o encaminhamento e ele leva diretamente na clínica. Hoje também nós temos, que é na APA, né? Agora é o LAPAIF, que é um núcleo, né, psicopedagógico, de apoio, de acessibilidade e inclusão da FAMETO, que é a professora Rosenira, que está à frente. Ela faz uma escuta com esse aluno e verifica a necessidade de atendimento. Então, os coordenadores eles já podem encaminhar direto para o LAPAIF. A partir da escuta, né, ele pode encaminhar direto para clínicas, né, para as clínicas da FAMETO. O colaborador, sempre nós temos divulgado nossos telefones, que é o 3019 3090, e tem o celular, que eu não lembro agora, porque eu não sou muito boa de decorar número, mas ele está divulgado na nossa... ele está divulgado nas nossas redes sociais, esses contatos, e tem um e-mail, que é o clinica.agendamento@fameto.edu.br, né?
Então, ele pode ir lá direto, dizer que ele está precisando de um determinado serviço e nós retornamos para esse aluno ou para esse colaborador, né? Ou para o próprio docente, a gente retorna para ele. Muitas vezes não tem como atender de imediato, como eu disse, né? A clínica, ela tem uma demanda muito grande, a demanda interna é maior do que a demanda externa, porque hoje nossos alunos eles demandam muito, né, para a clínica. E a demanda externa, nós atendemos a sociedade em geral, inclusive as instituições parceiras, nós atendemos o Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da Juventude, né, os fóruns de justiça, todas essas instituições, elas encaminham para a psicologia, mas para a psicologia elas encaminham, se a gente não puder atender imediatamente, mas assim que libera uma vaga, nós entramos em contato e essa pessoa é atendida. Perfeito, professora. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Algum recado vocês gostariam de dar? Eu sim. Vamos lá. Aos alunos que, de repente, podem estar aí, a gente falou de uma rede de apoio, seu professor ele pode ser uma rede de apoio, seu colega pode ser uma rede de apoio, os nossos coordenadores também. Nós estamos abertos a ouvi-los, direcioná-los, se for o caso. A professora acabou de falar do NAPAEF, é uma coisa fantástica falar do NAPAEF, tá? A FAMETRO ela está aqui para apoiar vocês, a defender vocês, a ajudar vocês. Só basta nos procurar. Exatamente. Então, só para reforçar, né, realmente nós estamos diretamente com eles, né, com os alunos. Então, assim, vendo a necessidade, é só chegar com a sua inquietação, a gente vai tentar, da melhor forma possível, contornar. Assim como nós temos as clínicas FAMETRO em relação à psicologia, né? Se for a questão somente alimentar, para ter essa orientação, lá nós temos a nutrição também, o ambulatório de nutrição, que pode estar auxiliando também junto com a psicologia esse contexto, né? E é isso, não pensar que não tem solução, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E pedir apoio quando você sentir as primeiras situações que algo não vai bem, né? E no nacional, acho que é da melhor forma possível. Não é sinal de fraqueza, né? Não é sinal de fraqueza, exatamente, né? Todos nós somos passíveis a determinadas situações, né, principalmente psicológicas, emocionais, né, que envolve o todo. Bem, como eu coloquei no início, né, as clínicas hoje ela dispõe de alguns serviços, né, que é a psicologia, o serviço social, a fonoaudiologia, a nutrição, a fisioterapia e outros serviços que virão, porque a clínica ela está em reforma e nós estamos atendendo de maneira provisória aqui na unidade 5, né, nos consultórios da biomedicina, e os outros serviços como fisioterapia, está atendendo nos laboratórios de fisioterapia, a fonoaudiologia no laboratório de fonoaudiologia. Odonto. A odonto é... A odonto é a clínica da odonto, tem a clínica da estética, né? A odonto continua lá, onde sempre... Na unidade 5, né? Na unidade 5, a estética também, e que qualquer pessoa pode ir buscar os nossos serviços, né? Eu espero, assim, a gente trabalha de forma interdisciplinar, nutrição, com psicologia, com fisioterapia, com serviço social, que muitas vezes eles precisam de uma informação de como conseguir um passe livre, né, de como conseguir uma aposentadoria, se ele tem direito ou não, se é aposentadoria ou não, porque muita gente confunde aposentadoria com benefício socioassistencial, né? Então, o serviço social está lá para orientar essas questões. E eu espero que essa nossa conversa, né, esse bate-papo aqui, ele tenha dado algumas orientações, incentivado as pessoas para que elas busquem mais informações, né, para que tenha assim uma qualidade de vida melhor. Dentro e fora esse é o plano de nutrição, né? Dentro e fora, exatamente. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, professores. O Pod FAMETRO vai ficando por aqui. Te vejo no próximo episódio.